Fecho adicional diz assim: cada membro da família deve sentir que sobre ele repousa a responsabilidade individual de fazer sua parte em ajudar no conforto, ordem e regularidade do lar. Ou seja, quando no lar, numa família, fica uma pessoa desocupada e as outras funções tudo em cima do outro membro da família, tem uma coisa errada aí. Quando fica todas as responsabilidades, todas as obrigações da família sobre uma pessoa só e os outros ficam desocupados, essa família precisa de alguns ajustes. Cada membro precisa sentir a sua responsabilidade, precisa sentir a sua função dentro da casa. A não ser, claro, que seja uma mãe e os bebês, né? Um cada bebê, um cada criancinha pequena, mas numa casa com pessoas que já podem decidir, que já podem fazer a sua função, né? Não se pode alejar aqueles que têm condições de fazer alguma coisa. Não deve trabalhar um contra o outro. Todos devem empenhar-se unidos na boa obra de se encorajarem mutuamente. Devem exercer gentileza, longanimidade e paciência. Falar em tom calmo e baixo, evitando confusão, cada um fazendo o melhor para aliviar o fardo da mãe. Olha como o Espírito de Profecia ele se importa com o fardo da mãe. Então, eu conheço algumas casas que ninguém senta para conversar, olha, ninguém senta para conversar de forma civilizada. Eu chego para você, olha, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos discutir. Eu não gostei daquilo que você falou, não gostei da maneira como você disse. Vamos resolver essa situação aqui. Eu prefiro que você não faça mais isso, não achei legal. Eu vou dizer, realmente eu pisei na bola, não era para eu ter feito isso. Não tem uma casa em que as discussões sejam assim. Cada um coloca os pingos nos is, cada um diz o que tem que ser dito, mas da maneira mais educada, da maneira mais civilizada possível. O que acontece? As pessoas partem para a gritaria, ficam um falando por cima do outro, não espera o outro terminar de falar, ficam distorcendo a fala do outro, ficam partindo para insultos, partem para coisas pessoais, e assim toda a vizinhança sabe daquela briga, os vizinhos do lado escutam a briga todinha. Então, gente, as nossas discussões têm que ser, quando a gente for discutir, quando a gente entrar em discordância com alguma coisa, temos que procurar sempre fazer isso de uma forma a não dar confusão, a não causar atrito, a não causar ódio. Se a gente está numa família e eu fico sem falar com a minha mãe, evitando de falar com a minha mãe, evitando de falar com meu pai, evitando de falar com meu cônjuge, evitando de falar com meu filho, isso é uma coisa terrível. Numa casa, numa família, não deve existir esse negócio de não falar, de ficar de ranço, ficar de mágoa. Claro que existem alguns casos muito específicos, que é, por exemplo, o pai é um agressor, bate na família, aí é outra história. Mas por causa de brigas bestas, por causa de discussões sem futuro, as famílias ficam sem se falar, como se fossem estranhos. Isso é uma coisa que tem que ser evitada num lar cristão. E o que o texto diz aí é agir com gentileza e paciência. Tem pessoas que não sabem relevar nada. Tem pessoas que, com qualquer erro do outro, já são agressivas, já caem em cima, já caem acusando, já caem matando. Não sabem relevar, não sabem... Claro que quando por exemplo, novamente exemplo, marido bêbado. Marido chega bêbado uma vez, não vou beber mais não. Aí depois da segunda, terceira, quarta, quinta vez, ele fica repetindo a mesma coisa, aí já não tem mais nem como tolerar. Mas tem coisas simples do dia a dia que as pessoas simplesmente não perdoam, não relevam, não têm nenhuma empatia pelo próximo. Então nós temos que evitar isso.
e fazer o máximo possível para evitar, para aliviar o fardo da mãe. Então, aquele conselho, aquela ideia que se tem de que apenas as atividades domésticas têm que ser feitas pela mãe, os filhos ficam lá sem fazer nada, isso aí cria adultos disfuncionais, adultos que não sabem se virar quando eles crescem. Então, a mãe tem a função dela, mas os filhos também têm que ter a função deles na casa, e o marido também. Ela não é empregada para fazer tudo para todo mundo, né? Tem que ter a divisão das tarefas para cada um, para o pai e para os filhos, para que assim, toda a casa fique engajada, para que assim a casa toda esteja envolvida nas atividades, certo? Todos, desde a criança de 6 anos para cima, devem compreender que dele se requer que desempenhe a sua parte nos deveres da vida. Olha aí, não é estimulando o trabalho infantil, não é colocar uma criança para trabalhar na lavoura, trabalhar na enxada, como se fazia antigamente. Não, não é um trabalho pesado. É trabalhos domésticos, pequenas funções que ele pode fazer, como lavar a louça depois que almoça, não deixar lá em cima da mesa, né? Lavar a louça depois que almoça, deixar o quarto sempre arrumado, varrer sempre que começa a juntar tufo, começa a juntar sujeira. Então, pequenas coisas já vão fazer ele se sentir útil e já vão fixar na mente dele que é assim que ele deve fazer quando ele morar sozinho, quando ele for trabalhar, quando ele for, né? Então, tudo isso... Davi, eu achei muito interessante essa parte aqui. A criança, a partir de 6 anos, não precisa ter 10 nem 11 anos, não. Ele já pode contribuir com os afazeres de casa. Eu tinha uma vizinha aqui, ela hoje é falecida, que ela dizia que a filha dela, não, com 4 anos varria a casa. Eu ficava assim, indignada, sabe? Mas pode. Do jeito da criança, né? Não é do jeito de uma pessoa adulta, né? Vixe, eu não estou lhe ouvindo, não. Sabe qual é essa questão aí, gente? Já que a lição trouxe um tema tão necessário, acontece que as mães, elas querem que a criança de 6 anos faça as coisas como uma pessoa de 20 anos. Ela não tem paciência para suportar a atividade feita por uma criança de 6 anos. Então, ela toma a atividade para ela mesma, porque ela quer que aquela atividade seja feita com perfeição, como ela tem o costume de fazer. Então, essa sabedoria de colocar as crianças para ter responsabilidade em casa requer que a mãe tenha a paciência, como disse aí no parágrafo anterior, a paciência de receber o trabalho da criança como um trabalho de criança. Tem que fazer do jeito que a criança é capaz de fazer. Mesmo que depois a mãe vai lá por trás e corrige aquilo, mas... Por exemplo, vai encher uma garrafa d'água, derrama um pouco. Não tem problema, ela está aprendendo, ela está manuseando. Vai lavar. Angelina, com 6 anos, já lavava roupa. Lavava roupa, cozinhava. Eu trabalhava na lavoura, na roça, e deixava ela para fazer o almoço, com 6 anos. Eu ia esperar que ela fizesse como eu fazia? Não, eu tinha que aceitar do jeito que ela fazia. Então, eu tive esse cuidado de botar ela para fazer. E as mães que eu vejo hoje, as moças dentro de casa, moças namorando, até já são mães, e não fazem nada em casa porque elas não fazem do jeito que a mãe quer. A mãe só quer se for do jeito que ela faz. Então, às vezes, a culpa é da mãe. Às vezes não, sempre a culpa é da mãe. Eu tinha aqui, não era nem uma menina, era um menino polaco. O meu polaco, uma vez, quando Camila foi para Natal, e eu saí, e ele ficava por dono da casa. Na idade do filho dele hoje, ele já fazia tudo em uma casa. Até recebeu uma família aqui, deu conta da comida e tudo mais. E hoje o filho já não é mais desse jeito. Não é desse jeito, a culpa é nossa. Bom dia, irmãs. Eu, com 8 anos de idade, eu lavava as trouxas de roupa lá no açude aqui de Pataxó. 8 anos, porque era menino demais e mamãe não podia lavar. Eu ia lavar, lavava do meu jeito. Mas eu ia.
8 anos. Pois é, todo mundo que aprendeu a fazer quando criança faz melhor quando adulto. Vai, professor? Porque é necessário essas interações, né? Se a gente não aprende a fazer quando é criança, vai ser muito mais difícil a vida adulta, gente. Então, o que a lição está trazendo não é para os lares do mundo, é para os lares cristãos, é para nós. Pois é. Pronto, amanhã na lição de manhã vai dar cada um em sua igreja e conversar aí nessa... Eu acho que esse assunto da sexta-feira, ele já vem na segunda. Então, quem for passar a lição amanhã, vai dar o que render, né? Então, vamos ler esse último parágrafo aqui. Para Cristo entrar em nosso coração e em nosso lar, se queremos lá na luz. O que está implícito deve ser um pequeno céu. O seu áudio está cortando palavra por palavra. Para mim, não sei por quê. Deve ser um pequeno céu na terra, um lugar em que se cultivem as afeições em vez de serem sistematicamente reprimidas. Sim, outra coisa. Você já notou que tem algumas casas, tem algumas pessoas, algumas famílias que as pessoas não sorriem para a foto? É todo mundo com a cara fechada, como se fosse aquelas fotos dos anos 50, 60, que o fotógrafo tinha que tirar, você tinha que ficar com aquela cara ali bem, cara fechada. Tem famílias que as pessoas não sorriem, tem famílias que as pessoas não contam nenhuma piada, toda a vida aquelas só dizendo o máximo, falando o mínimo de frases possível para evitar contato uns com os outros. É só me passa esse suco, cadê fulano e tal, isso aqui tá pronto. É só umas pequenas frases só para não ficar mudo total. Mas tem casas que não tem aquele humor da família. Lá em casa a gente tem é quase um stand-up, é quase aquelas séries que tem aqueles bordões. A gente tem o nosso humor próprio lá em casa, a gente tem piadas internas, brincadeiras internas, que a gente de vez em quando fica lembrando, de vez em quando fica soltando ali, e isso cria um senso de pertencimento. Se o seu filho ele se sente melhor, ele se sente mais, ele acha mais divertido lá, estar fora, estar num ambiente com outros amigos, mas não sente isso em casa, então a casa para ele é um lugar chato, é um lugar ruim, e é muito mais legal estar em outro ambiente, onde ele pode desopilar. Então, não reprima as emoções, não reprima a alegria da família. Se você se sente mal, se você não está se sentindo bem, não esconda essas emoções, não esconda não reprima os seus sentimentos. Tem pessoas que dizem, não vou chorar, não vou dizer nada a ninguém deve saber como eu estou me sentindo. E isso é uma coisa doentia, isso faz mal para o coração. Reprimir as emoções, abafar os sentimentos. Então a família deve ser o único lugar que você deve se sentir totalmente seguro para mostrar o que você está sentindo. Porque se a gente não confia na família, em quem mais a gente vai confiar? Se a gente não confia nos da própria casa, que viram a gente crescer, que viram a gente se desenvolver, a gente não tem como confiar nos outros. O nosso ponto seguro, nosso refúgio deve ser a nossa casa. Então, se você não tiver vontade para falar o que você está sentindo, para expressar seus sentimentos na sua família, você não vai se sentir assim em outro lugar. Então, nossa felicidade depende do cultivo do amor, da compaixão e da verdadeira cortesia de uns para com os outros. Devemos esquecer-nos a nós mesmos, sempre procurando oportunidades, mesmo em coisas pequenas, para mostrar gratidão pelos favores recebidos e estar atentos para observar oportunidades para animar outros, confortando-os em suas tristezas e aliviando-lhes as cargas por mostras de terna bondade e pequenos atos de amor.
Então, aprenda atos de gentileza. Uma coisa que algumas famílias estão falhando na educação dos filhos é não ensinar eles a serem gentis, não ensinarem eles a serem corteses, serem educados. Às vezes a gente chega e dá bom dia para uma criança que está ali no celular e a criança nem está nem aí. Ela está aqui, ó, no celular, ela nem se importa se você chegou, não importa, não interessa se você está ali perguntando como é que ela está. Então, temos que voltar a ensinar as crianças a serem corteses, a serem gentis, a saberem falar, a saberem se expressar. E uma coisa que falha em muitos lares é ensinar também a todo mundo da casa, né, a terem esse hábito de consolar, de confortar uns aos outros. Se eu me deparar com alguém que está chorando, como é que eu devo proceder? Como é que eu devo falar? Quais são os conselhos que eu tenho que dar? Então, um lar cristão precisa incentivar essa habilidade de saber como chegar em pessoas que estão tristes, em pessoas que estão acabrunhadas, ter sempre uma palavra certa para animar o espírito daquela pessoa. Davi, permite que eu interfira aqui de novo. Você falou nessa questão do humor, de se sentir à vontade na sua própria casa. Olha, quando essas pessoas da idade aqui que aprenderam a fazer as coisas quando criança, que estão aqui nesse culto, vão concordar com isso. Quando as famílias tinham o pai e a mãe e os filhos, e eles tinham esses momentos de brincar, de repreender, de fazer tarefas juntas, de a mãe corrigir as tarefas da escola, de a criança fazer a tarefa da escola com a mãe ou com o pai, de noite, depois da janta. Quando os pais eram mais presentes na vida dos filhos, e os filhos se sentiam acolhidos para chorar, para se alegrar, o pai, chegando do trabalho, sentava no chão, ia contar a história, ia ouvir as peripécias durante o dia. E quando havia isso, quando as famílias tinham isso, gente, quase não se ouvia falar em psicólogo. Quase ninguém precisava de psicólogo, nem de psiquiatra, nem de medicamentos, nem tinha ninguém doente emocionalmente, não tinha doenças mentais como tem hoje. As pessoas estão doentes por falta de afeto, por falta de correção, por falta de disciplina. Isso que a lição trouxe aqui, gente, é um remédio, é uma cura para nós, né? Porque nossos jovens, nossos adolescentes de hoje, nossa clientela da igreja, as pessoas que vêm para a igreja, irmãos, misericórdia. E elas chegam na igreja, a igreja tem a instrução. Isso aqui é a instrução da igreja. Então, as travessuras, as brincadeiras, as repreensões fazem parte da lapidação de um novo caráter, de um caráter que vai ser visto durante a vida toda de uma pessoa. Quando a gente não tem isso, irmãos, quando não tem na infância, quando a gente não tem na adolescência, esquece, não vai ter nunca. Não vai adquirir nunca, nem em sala de aula, nem na vida profissional. Todos os profissionais que não tiveram isso são profissionais que vivem se batendo de um canto para outro, chutado, saindo de um canto, tentando do outro, vivem boiando no mundo. Então, Deus é bom. Deus é bom. E para concluir, e passar por livro, diz assim: essas atenciosas cortesias que, iniciantes de nossa família, se estendem até fora do ciclo familiar, ajudam a tornar o montante da vida feliz. Olha aí. Então vamos aprender a transformar a casa, o lar, num lugar agradável. Um lugar onde Deus se agrada de estar, um lugar onde a família, a vida da pessoa, de cada membro da família possa ser transformada, possa ser melhorada para a glória de Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo estudo da Bíblia, pelo estudo da lição, e agora abençoe o estudo do livro, que possamos aprender grandes lições sobre a oração para a nossa vida. Abençoa nossas casas, abençoa os lares adventistas, que sejam lares de felicidade, e que as pessoas possam
querer saber o segredo para nossas famílias serem unidas e felizes. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém.